missionário, pegue sua espada, a Bíblia Sagrada é em tuas mãos. Aleluia, toda honra e toda glória é dada ao santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, amigos, aqui está a palavra do Senhor. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 15. Essa palavra, ela desperta em nós, glória a Deus, a curiosidade, o entendimento, sobretudo a responsabilidade que a gente tem que ter para com o trabalho de Deus, para aquilo que nos interessa, que é servir ao Senhor. A gente nasce numa família que nossos ancestrais têm uns costumes de adorar imagens de escultura, de rezarem, acenderem velas e não ler Bíblia. Aí com isso aprenderam com os outros que foram antes deles e assim continuaram. Por essa causa nós temos aqui o convite a você, para tudo que a gente falar, você confirmar na Bíblia Sagrada. E ainda tem mais, saber se esse trecho que a gente está lendo aqui é para esses dias de hoje ou se foi nos tempos passados. É por isso que nós falamos aqui, nós não queremos dizer que somos os puritanos, os melhores, o bom, o maravilhoso é Deus. Jesus disse isso e é verdade. Mas trazendo essa palavra, questionando, portanto, nesse versículo que diz, então saíam a ter com ele Jerusalém, Mateus 3:5. Então, quando João Batista, aqui está falando de João Batista, glória a Deus, o precursor de Cristo, ele apareceu no deserto da Judéia, glória a Deus, anunciando que o reino de Deus, o reino dos céus, estava próximo. Por isso ele disse, glória a Deus, estas palavras, e, é claro, começaram a sair o povo ao encontro de João, pessoal lá de Jerusalém, pessoal da Judéia, onde ele estava batizando. Então seu chamado, contudo, não era para o ajuntamento, um ajuntamento de um exército, ou quem sabe acumulação de armas, mas antes para o arrependimento. Não era convocar e nem chamar o povo para a briga, mas para o arrependimento. Isso deveria ter sido uma chance, glória a Deus, para a natureza do reino que se aproximava. E quando o próprio Jesus veio pregando sua mensagem, aleluia, era a mesma. Exatamente Mateus 4:17. Jesus disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Vejamos que João, ele anunciava que estava próximo o reino dos céus. Jesus também disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então percorria Jesus toda a Galileia, glória a Deus. Ele percorria ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, Mateus 4:23. Os próximos capítulos de Mateus, a gente lendo, a gente encontra ali o que contém, o que deve ter sido uma amostra de sermão daquela viagem de pregação. Jesus começou a fazer a palavra ter o seu efeito. Ele começa em Mateus 5:3 e termina em Mateus 7:21. Glória a Deus. Com o reino intercalado, aleluia. Dentro do sermão estão outras referências do reino. Aqui, meu amado irmão, na verdade, o caráter justo do reino é destacado, aleluia. O sermão era, obviamente, destinado, glória a Deus, a desiludir aqueles da época que tinham sonhos de conquistar alguma coisa como conquista militar, de poder político, de prosperidade temporânea, nada disso.
o que nos mostra a primeira parte do sermão, que Cristo contém um perfil do cidadão do reino. Aleluia. Estes versículos também começam com o reino do céu, conforme capítulo 5:3. Esses cidadãos, eles são homens que queriam viver uma vida mais digna, porém, estes são pobres de espírito, lamentam, são mansos, têm fome e sede de justiça, é o que diz a palavra. São misericordiosos, puros de coração, são pacificadores e, na verdade, perseguidos. Porque quem quiser viver piamente em Cristo Jesus, ele é perseguido. Estas qualidades eram notáveis e também características do reino e são essenciais aos seus cidadãos. Qualquer coisa menos do que isso seria apenas um outro reino da terra, não um reino do céu. Porque quando se fala de reino de Deus, meu Deus do céu, as coisas ficam diferentes. As pessoas brigam, as pessoas ignoram, as pessoas desprezam a palavra de Deus ou aquele que prega, achando que aquele que prega teria que ser um homem de uma palavra branda, mansa, meiga, bonita, suave. E muitas vezes a gente não encontra o que a gente quer dessa forma, mas encontra o que? Jesus é tentado a comprometer. Nas tentações de Jesus, registrado em Mateus 4, Satanás estava tentando Jesus a comprometer o caráter justo do seu reino. Muitas pessoas, às vezes, acontece isso, mas ali nós encontramos, ele queria fazer isso, o inimigo, que Jesus transformasse pedra em pães. Teria sido um agir às determinações do inimigo e, ao mesmo tempo, se desfazer das determinações de Deus. Evidência de que ele, como rei, e outros, o rei Saul na época, estava querendo agir por sua própria autoridade. Estes que fizer a vontade de Deus, com certeza, é o que nós estamos chamando a atenção, serão bem-aventurados. Porque todos os reinos do mundo e a glória desse mundo não é de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus é um reino, glória a Deus, que não tem fim. Diz a palavra do Senhor, passadas que foram as tentações de toda sorte, elas apartou-se de nosso Deus até o momento oportuno. Naquele momento ela apertou, mas terminou se apartando de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, é como diz a palavra, resistiu o inimigo, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. O arrependimento do homem para confessar o nome do Senhor, aleluia, é exatamente a expressão onde mostra que requer que cada um que se arrepende tem que deixar o mundo, o reino do mundo, as suas glórias, os seus prazeres. Como Jesus disse, glória a Deus, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então ninguém pode seguir os passos de Jesus amando o mundo. Pelo contrário, João diz, capítulo 2, 1 João 2:15, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, preste atenção nesta palavra. As palavras, o início do Evangelho foram: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Aleluia. Então arrependa-se dos seus pecados. Você diz, mas qual foi o meu pecado? Eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso e aquilo. Porque é um conceito que as pessoas têm de que só precisa de Jesus aquele que mata, que rouba. Ele não observa que Adão e Eva, eles pecaram e foi generalizado o pecado sobre todos. Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos ficamos da glória de Deus. Lá em Romanos 3:23. Todos pecaram.
e separados de Deus. Então temos que nos arrepender. Porque diz a palavra também que assim como o pecado entrou pelo homem chamado Adão, pelo segundo Adão, que é Cristo, o pecado é tirado. Então, como filhos de Adão e Eva, que nós somos, homens do pecado, precisamos daquele que não tem pecado, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Através do nosso arrependimento, da nossa confissão, aceitando a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É a única forma, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, é a única forma que nós temos de aceitar a verdade, de viver a verdade, a palavra do Senhor. Aleluia. Como diz, aqui está escrito, repetindo, portanto, glória a Deus, aleluia. Esta é a mensagem que Deus quer que nós tenhamos e que nós venhamos reconhecer todos os dias de nossas vidas, glória a Deus, levar a outros que precisam também da palavra do Senhor. Aleluia. É essa uma advertência para nós. Aleluia. Porém, cada um veja como edifica a sua casa. Glória a Deus. Estamos vivendo um tempo quando as pessoas estão muito mais interessadas em outras coisas do que o reino de Deus e também do que na simples pregação do Evangelho de Cristo. Elas parecem ter pouco interesse nas simples pregações do Evangelho. As pessoas de hoje estão interessadas em esportes, em recreação, divertimento, festas e outras coisas, sentir-se bem psicologicamente, viajar. Tem gente que não, vamos viajar, passar o tempo. Numerosas outras atividades similares. Muitas igrejas estão oferecendo algumas e outras, ou quem sabe todas estas atrações, e aquelas igrejas que fazem assim estão crescendo muito. Seu exemplo está sendo apontado como exemplo de crescimento, e crescimento que todas as igrejas deviam imitar, assim ele diz. Um amigo uma vez me disse, a respeito de tais igrejas, elas devem estar fazendo algo certo. Veja como estão crescendo. É assim que as pessoas olham. Agora, há dois problemas, meu irmão, minha irmã, com um tal plano. Primeiro, tais atividades levarão ao reino de Deus pessoas que estão famintas e sedentas de justiça. Seriam essas pessoas, elas atrairão a outras, aqueles que são pobres de espírito, puros de coração, misericordiosos e desejando sofrer perseguição pela sua fé. Essa é a questão, porque a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas o reino de Deus é paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então receba essa palavra, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Esta é a mensagem maravilhosa ao meu, ao seu, aos nossos corações. Vamos orar. Soberano Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, graças te damos, ó Pai querido, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui para levar a tua palavra àqueles que nos ouvem. Abençoa nossos irmãos e nossas irmãs. Se conosco, em o nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e nós te agradecemos desde agora e para sempre. Você que está orando, diga amém. Que Deus, nesse momento, determine a bênção ao seu coração, tá bom? Um abraço em nome de Jesus. Pai missionário,